Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Futuros professores e professoras deste Brasil. Hoje nós vamos estudar 40 questões do assunto referente à didática na educação. Um assunto bem abrangente, que engloba outros assuntos dentro dele. Dentro dessas 40 questões, pessoal, nós vamos ver a didática na BNCC, a didática nas aplicações das metodologias ativas no planejamento de ensino, a didática na avaliação escolar, no ensino da matemática, da língua portuguesa, entre outros. Esperamos que esse vídeo seja muito útil nos seus estudos. Para fortalecer nosso trabalho, deixa aqui, gente, o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como este. Então, vamos lá? Didática e os processos de ensino e aprendizagem. Dá um zoom aqui para a gente começar aqui na nossa primeira questão. Considerando que a didática tem como objetivo o processo de ensino e seus elementos constituintes na perspectiva de alcançar a aprendizagem, julguem o item a seguir. A prática docente, comprometida com a aprendizagem, pressupõe a educação como um processo coletivo e contínuo de construção de conhecimentos e de reorganização das estruturas cognitivas. Certo, pessoal? Essa questão aqui está correta. A prática docente, ela deve sim se comprometer com a aprendizagem. E esse processo de conhecimento coletivo e contínuo, onde o professor e o aluno eles trocam as informações e aprendem juntos, certo? Segunda questão. Considerando que a didática tem como objetivo o processo de ensino e seus elementos constituintes, na perspectiva de alcançar a aprendizagem, julgue o item a seguir. O papel da didática é estabelecer procedimentos práticos e prescritivos do ato de ensinar. Errado. A didática ela envolve, acima de tudo, gente, uma reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Nela, a gente tem que adaptar os métodos e conteúdos ao quê? Às necessidades do aluno. Então, ele fala que o papel da didática é só estabelecer procedimentos práticos e prescritivos. Não, o professor tem que adequar o que ele vai colocar em sala de aula à realidade e às necessidades dos seus alunos, certo? Então, por isso, a questão 2 está errada. Terceira questão. Considerando que a didática tem como objetivo o processo de ensino e seus elementos constituintes, na perspectiva de alcançar a aprendizagem, julgue o item a seguir. Um dos elementos centrais do plano de ensino são os objetivos, os quais traduzem ideias e valores, visão de aprendizagem, de ser humano e de sociedade. Terceira questão está correta. Terceira questão está correta. Por exemplo, promover um objetivo de respeito às diferenças culturais está promovendo não apenas um aprendizado técnico, mas um valor social e humano. Por isso, terceira questão está correta. A andragogia requer profissionais capacitados a trabalhar conteúdos relevantes e com aplicação no campo pessoal ou profissional dos aprendizes. Pessoal, a pedagogia é o campo de estudo que envolve o aprendizado para crianças, voltado para crianças. E a andragogia é o campo de estudo onde envolve o aprendizado voltado para adultos. Então, ela requer, sim, profissionais capacitados para trabalhar com esse público, certo? E que trabalhe com conteúdos relevantes para as necessidades aí desse público-alvo, que no caso são pessoas adultas, no campo pessoal e profissional. A quarta questão ela está correta. Quinta questão, acerca da relação professor-aluno, no compromisso social e ético do professor.
e dos componentes do processo de ensino. Julguem o seguinte item. No processo de ensino-aprendizagem, em relação professor-aluno, deve ser marcada pela unidirecionalidade? Não, porque aí seria, no caso, o ensino tradicional, onde o professor transmite o conhecimento e o aluno recebe de forma passiva. A didática atual, ela trabalha o aprendizado ativo, de forma ativa pelo aluno. Então, não pode ser de forma unidirecional, ela tem que ser bidirecional, onde o aluno e o professor constroem juntos o conhecimento, certo? Através de práticas pedagógicas em sala de aula, voltadas às necessidades dos alunos e à vivência. Então, quinta questão, ela está errada. Sexta questão. Acerca da relação professor-aluno no compromisso social e ético do professor e dos componentes do processo de ensino, julgue o seguinte item. As estratégias de ensino compreendem os meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados esperados. Então, ele fala aqui das estratégias de ensino. No caso, as estratégias de ensino são os meios nos quais os professores vão realizar os seus planejamentos. As suas aulas vão ser voltadas a diversos tipos de estratégias. Para quê? Para que haja a transmissão do conhecimento e a absorção desse conhecimento pelos seus alunos, tá? Então, essa sexta questão aqui, ela está correta. A sexta questão, ela está correta. Ele fala aqui, meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com a atividade e resultados esperados. A sexta questão está correta. Essas estratégias, gente, elas são planejadas com base em cada atividade e nos resultados que se deseja alcançar. Sétima questão. Julgue o seguinte item referente às tendências pedagógicas na prática escolar. A didática, como instrumento de ensino, revela as concepções e escolhas teóricas sob as quais o professor exerce sua prática. Sim, gente, é certo, essa sétima questão está correta. As concepções e escolhas teóricas que vão orientar aí os professores, elas vão depender da teoria adotada, a forma de ensinar e de aprender. Ela pode mudar significativamente. Por exemplo, um professor ele adota uma abordagem construtivista. Ele pode utilizar métodos que incentivem a construção do conhecimento pelos estudantes. Então, vai depender aí da teoria, da tendência a teoria de ensino, a tendência pedagógica que o professor vai se basear para aplicar aí o seu planejamento de ensino, o seu plano de aula, certo? Então, sim, ela vai revelar aí as concepções e as escolhas teóricas que o professor vai fazer no momento da aplicação de suas aulas. Oitava questão. No que se refere ao planejamento e à organização do trabalho didático, julgue o item a seguir. Na organização do trabalho pedagógico, os procedimentos e critérios de avaliação devem ser baseados no nivelamento dos estudantes, conforme o desenvolvimento de suas competências e habilidades, de modo que os destaques da turma sejam premiados como forma de incentivo à aprendizagem. Não pode haver essa questão aqui de premiação, certo, gente? Porque vai desmotivar os estudantes que têm dificuldade, certo? Então, eles vão ficar tristes, não vão aprender corretamente e ainda vão se sentir desmotivados. Então, não vai promover um ambiente de aprendizado colaborativo e inclusivo, certo? Esse planejamento educacional, eles devem focar no desenvolvimento integral de todos os alunos, respeitando suas competências e habilidades individuais, tá? Então, por isso, a questão oitava está errada. Nona questão. Julgue o seguinte item, considerando a BNCC no ensino fundamental para o componente de matemática e as tendências do ensino de matemática. O planejamento
de pesquisas estatísticas não deve ser trabalhado em aulas de matemática no ensino fundamental, pois os alunos devem aprender tão somente a calcular a média, a moda e a mediana de dados, já previamente coletados e informados, ficando a parte de levantamento amostral para o ensino médio e superior. Falso. A BNCC, ela fala, sim, que essas pesquisas estatísticas, elas devem sim ser realizadas, tá, pelos alunos, como a coleta, organização e análise desses dados. Os alunos já podem fazer isso desde o ensino fundamental. E ele é importante para quê? Para o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico desses alunos, tá? Então, a nona questão está errado, porque ele falou não deve. 10ª questão. Julgue o seguinte item, considerando a BNCC do ensino fundamental para o componente de matemática e as tendências no ensino de matemática. Segundo a BNCC, no ensino fundamental, constitui a habilidade desejável para o componente de matemática construir um histograma ou um gráfico de pizza a partir dos seguintes dados coletados. Em uma pesquisa, 35% dos brasileiros possuem apenas uma moto, 45% apenas um carro, 10% um carro e uma moto. E os demais 10% possuem outros meios de transporte. Sim, pessoal, no ensino fundamental, a BNCC, ela incentiva, tá? Ela destaca essa importância de analisar, interpretar e representar dados. E eles podem ser feitos de diferentes formas, como histogramas e gráficos de pizza. Então, essa questão 10ª está correta. Julguem o seguinte item. Considerando a BNCC do ensino fundamental para o componente de matemática e as tendências no ensino de matemática, de acordo com a BNCC, aplicar conceitos de mediatriz e bissetriz nos lugares geométricos na solução de problemas é uma habilidade a ser alcançada pelo aluno de ensino fundamental. Certo, pessoal? Tá aí, é dentro dos conteúdos da BNCC, o que pode ser aprendido aí na área da matemática. Conceito de mediatriz e bissetriz e dentro da área de geometria, certo? O aluno, sim, ele pode aplicar aí esses conhecimentos desses cálculos, né, na geometria. Então, está correto. 12ª. Julgue o seguinte item. Considerando a BNCC do ensino fundamental para o componente de matemática e as tendências no ensino da matemática. A modelagem matemática não é mais uma tendência de ensino, sendo desencorajada pelos atuais pesquisadores em educação matemática do século XXI. Falso. Errado. A modelagem matemática, ela é utilizada com frequência, certo? Ela é um método eficaz para engajar os alunos, melhorar o entendimento dos conceitos matemáticos e promover um pensamento crítico através da resolução de problemas voltados à vida cotidiana dos alunos. Então, a questão ela afirma que não é uma tendência, ao contrário, ela é uma tendência. Portanto, a questão 12ª está errada. 13ª. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, as metodologias de ensino na língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue o item que se segue. A aula expositiva e a sala de aula invertida são metodologias tradicionais de ensino de língua portuguesa. Tradicionais? A aula expositiva, sim, mas a sala de aula invertida é uma metodologia ativa, não é uma metodologia tradicional. Daí você já sabe que essa questão está errada, mas vamos continuar lendo ela. Nelas, o professor é considerado detentor do conhecimento. Na sala de aula invertida, não, porque o aluno ele recebe o conteúdo
ele vai ler o conteúdo em casa, ele vai aprender sobre aquele conteúdo, ele vai debater em sala de aula presencial com o professor e seus colegas. Então, ela não é a metodologia tradicional e o professor ele não é o detentor do conhecimento. O aluno ele pode trazer conteúdos com base no que ele estudou e agregar mais conhecimento àquela aula. Então, portanto, a questão número 13, ou 13ª, está errada. 14ª questão. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Então, lembre aí de deixar o like, continuar com a gente até o final dessas 40 questões. Espero que esse estudo aí da didática esteja ajudando muito aí vocês nos seus estudos. A gente está fazendo uma boa revisão e aí inserindo dentro dessa didática que a gente está estudando hoje, BNCC, metodologias ativas, tudo isso aí que vocês vão ver nas provas de concurso pelo Brasil afora. Então, vamos lá, 14ª questão. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, as metodologias de ensino de língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue o item que se segue. As estratégias metacognitivas do ensino de português, o que é que elas pressupõem? Capacidade do educando de monitorar seus próprios processos cognitivos e inclui práticas que estimulem a reflexão sobre o processo de aprendizagem. Sim, essas estratégias metacognitivas, elas incluem aqui práticas que vão estimular a reflexão da aprendizagem pelo aluno. O aluno ele vai entender melhor como ele está aprendendo, certo? E aí ele vai buscar meios para uma melhor compreensão daquele estudo, certo? Vai buscar meios, métodos para que ele possa assimilar melhor aquele conhecimento. Então, essas estratégias metacognitivas do ensino, elas ajudam sim os alunos, tá? Então, essa questão 14ª está correta. 15ª questão. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, as metodologias de ensino da língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue o item que se segue. As metodologias ativas de aprendizagem em língua portuguesa visam a promoção do protagonismo estudantil, sendo docente é o professor, concebido nessa perspectiva como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Correto, as metodologias ativas, elas trabalham justamente com isso, com o protagonismo do estudante e colocam o professor como mediador do ensino e da aprendizagem. Então, a 15ª está correta. 16ª questão. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, metodologias de ensino da língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue um item que se segue. As práticas de multiletramento estão radicadas na ideia de que há textos compostos por diferentes linguagens, justamente, isso faz parte do multiletramento, a variação linguística. E esses textos podem ser o quê? Visuais, sonoros e verbais, e implicam o reconhecimento da diversidade cultural e da existência de múltiplas dimensões de leitura e de produção de texto. Correta. 16ª. Deixa eu ajeitar aqui. 16ª está correta. 17ª questão. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, as metodologias de ensino da língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue o item que se segue. Uma estratégia capaz de auxiliar o leitor a compreender um texto é a definição de objetivos claros para a leitura, as quais são determinados, em parte, pelas características do gênero do texto a ser lido. Esses objetivos de leitura, eles são determinados aí pelo tipo de gênero que está sendo adotado na leitura. Dentro do próprio gênero, ele vai, se é um quadrinho, se é uma crônica, se é um texto jornalístico. Esse texto aí, ele vai auxiliar o leitor, essa tipologia aí
textual ele vai auxiliar o leitor a compreender mais quais são esses objetivos desse tema em questão, tá? Desse texto. Então está correta a 17ª questão. 18ª. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, as metodologias de ensino de língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue o item que se segue. No ensino de leitura, o conhecimento prévio do leitor, tanto linguístico como de mundo, é indispensável à compreensão de um texto. Sim, quando lemos determinado tema de um texto, mas que já temos aquele conhecimento em leituras anteriores sobre aquele tema, nós vamos ter mais facilidade de compreensão daquele texto. Isso vai facilitar mais a nossa compreensão. Por isso, a necessidade do professor estar sempre incentivando seus alunos a leituras de diferentes tipos de texto para leitura, porque quanto mais conhecimento ele tiver, maior vai ser a sua facilidade em compreender aquele texto. Então, 18ª questão, correta. 19ª questão. Considerando as estratégias didáticas para o ensino de leitura, as metodologias de ensino de língua portuguesa e os conceitos de semiótica, multiletramento e multimodalidade, julgue o item que se segue. Entre as estratégias que favorecem o ensino da compreensão de texto, inclui-se o uso de infográfico, gênero multimodal, que favorece o desenvolvimento do letramento multissemiótico. O infográfico, gente, ele reúne imagens, gráficos e texto escrito. Então, sim, ele trabalha aí essa multimodalidade aí de comunicação, certo? Então está correto. 20ª questão. No que se refere à valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno e a interação em sala de aula, julgue o item que se segue. O estímulo ao diálogo no ambiente escolar é benéfico para o processo de aprendizagem, na medida em que permite que os alunos exponham suas curiosidades e percepções. Sim, pessoal, quanto mais ocorre o diálogo, a roda de conversas em sala de aula sobre determinados temas de conteúdos já passados em sala, maior o aprendizado dos alunos, certo? E maior a oportunidade que ele vai ter de expor as suas curiosidades, as percepções acerca daquele tema em questão e também as suas dúvidas. O aluno ele vai se sentir mais à vontade de expor as suas dúvidas sobre os assuntos. Então, está correta a 20ª questão. 21ª. No que concerne à prática pedagógica no ensino de língua inglesa e as metodologias ativas, julgue o próximo item. Na sala de aula invertida, os alunos aprendem o conteúdo básico em casa. Correto, na sala de aula invertida é justamente isso. Os alunos recebem esse conteúdo e eles vão ler, tem uma leitura prévia daquele conteúdo, eles vão fazer uma pesquisa a respeito daquele conteúdo e vão retornar à sala de aula e debater esse conteúdo junto com seus colegas e professor. Para que o tempo de aula seja dedicado à prática e à discussão ativa do tema. Tá aí. Promovendo o quê? Uma aprendizagem mais participativa. Correto. 20ª questão, ela está correta. 22ª. No que concerne à prática pedagógica do ensino de língua inglesa e as metodologias ativas, julgue o item. Nas metodologias ativas de ensino, o professor assume um papel de facilitador, enquanto o estudante assume um papel passivo errado. Nas metodologias ativas, já está dizendo, o aluno vai assumir um papel ativo na busca do conhecimento. Então, o aluno ele vai ter um papel principal aí, ele vai buscar esse conhecimento, tá? Através do seu estudo ativo, que pode ser através de ensino híbrido, de gamificação, de modelagem, da prática que o professor decidir colocar em sala de aula.
Então, o aluno ele não vai receber de uma forma passiva esse conhecimento. Ao contrário, ele vai buscar o conhecimento, ele vai dialogar e ele vai aprender muito mais. Então, 22ª está errada. 23ª. No que concerne à prática pedagógica do ensino de língua inglesa e as metodologias ativas, julgue o próximo item. O conceito de aprendizagem significativa implica que o estudante apenas memorize a informação recebida? Não, né, pessoal? Sem a necessidade de compreendê-la? Errado. A aprendizagem significativa, que no caso é a aprendizagem através de metodologias ativas, o estudante ele não vai memorizar somente memorizar. O foco disso não é com que o estudante ele memorize a informação, mas que ele aprenda essa informação, que ele debata sobre aquele conteúdo e que ele seja adquirido de uma forma importante na vida dele, de uma forma significativa. Então, essa 23ª está errada. 24ª questão. No que concerne à prática pedagógica no ensino de língua inglesa e as metodologias ativas, julgue o próximo item. As metodologias ativas promovem interação crítica, sim, e a participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, em contraste com métodos tradicionais, que tendem a colocar o educador como o único detentor do conhecimento. Corretíssima. 25ª. Julgue o seguinte item relativo à formação do professor no contexto e na prática docentes. O processo de leitura crítica é essencial para que manifestações de racismo, sexismo e de qualquer tipo de preconceito sejam evitadas em materiais didáticos. O professor deve ter esse cuidado na busca de materiais e realizar aí uma leitura crítica a respeito de determinados conteúdos para que ele evite trazer para a sala de aula conteúdos que possam atingir as pessoas e as suas diversidades, sejam elas culturais, religiosas, étnicas, ou seja lá qual for. Então, está correta a 25ª. 26ª. Julgue o seguinte item relativo à formação do professor no contexto e nas práticas docentes. A criação de materiais didáticos isenta-se de criterioso processo de avaliação para garantir adequação e eficácia? Não, os materiais didáticos eles têm que passar por um processo criterioso de avaliação, certo? Ele não pode ser isentado disso. Os materiais didáticos que vão ser utilizados em sala de aula, eles têm sim que passar por esse criterioso processo. Eles têm que ser avaliados de forma que que o professor leve para a sala de aula o melhor possível para auxiliar os seus alunos nessa prática de aprendizagem. Então, a 26ª questão, ela está errada. 27ª. Julgue o seguinte item relativo à formação do professor no contexto e nas práticas docentes. O livro didático deve ser considerado um importante aliado no ensino, mas não necessariamente o principal e nem o único material didático utilizado pelo professor. Correto. O professor não é obrigatoriamente obrigado a utilizar somente o livro didático para transmitir o conhecimento para os alunos. Ele pode utilizar diversos materiais, como infográficos, como aulas expositivas em computador, como eles também podem utilizar jogos, como eles também podem utilizar projetos, entre outros, diversos outros, vídeos, certo? Áudio. Todos esses recursos pedagógicos eles podem ser utilizados em sala de aula, que não necessariamente seja só o livro em si para passar o conhecimento. Então, 27ª questão, ela está correta. 28ª. Julgue o seguinte item relativo à formação do professor no contexto e na prática docente.
A criação de materiais didáticos deve ser idealista e priorizar os objetivos, a realidade e as necessidades dos alunos. Essa questão se torna um pouco confusa, mas quando a gente lê ela, mas o gabarito dela, certo? O gabarito dela está como errado. Uma primeira leitura que a gente faz a respeito dessa questão aqui, dá a entender que a criação de materiais deve ser idealista e priorizar os objetivos, como também realidade das necessidades do aluno, mas ao contrário. Ele está dizendo aqui que isso deve priorizar só os objetivos da aula e não a realidade e necessidade dos alunos. E não é o que deve ocorrer. O professor ele deve priorizar, sim, a realidade daqueles alunos, daquela turma, e as necessidades de aprendizagem dela. Não só o objetivo de passar aquele conteúdo, mas ele deve, sim, visualizar, refletir a respeito dessas necessidades para criar os seus materiais didáticos, certo? Então, o gabarito dessa questão aqui está como errado. 29ª. Acerca da concepção do educar e do cuidar na educação infantil, julgue o item subsecutivo. As ações pedagógicas na educação infantil, diferentemente do que ocorre no ensino fundamental, não necessitam ser planejadas. É falso, né, gente? Vamos ler até o final. Com intencionalidade, devendo na prática pedagógica para crianças pequenas, a partir de situações reais do cotidiano, apoiadas na perspectiva da educação e do cuidado. Mesmo para a educação infantil, o professor deve e tem que fazer o seu planejamento de aula, tá? Mesmo sendo aula voltadas às crianças pequenas, que é mais voltado a brincadeiras, contação de história, mas essa aula deve ser planejada previamente, certo? Então, a 29ª, como ele diz que não necessita ser planejada, está errado. 30ª, no que concerne a didática como fundamento epistemológico do fazer docente, julgo o próximo item. A didática fornece as ferramentas para que o professor possa garantir a homogeneidade das turmas. A visão do professor aqui, gente, não é que a turma se torne homogênea no aprendizado, porque nunca isso vai acontecer. Tem alunos que aprendem mais rápido, tem alunos que aprendem mais devagar, tem alunos da educação especial dentro da sala regular, então sempre vai ter aquela dificuldade, né, de aprendizagem para acompanhar a turma. Então, a visão do professor não deve ser de homogeneidade. Ele deve sim aceitar as diferenças dos seus alunos, o tempo de aprendizagem de cada um e passar o conteúdo voltado a essas necessidades, tá? Então, essa questão, a 30ª questão, ela está errada. 31ª, os ambientes de aprendizagem na educação infantil devem funcionar como espaços de interação e aprendizagem para as crianças. A esse respeito, julgue o item a seguir. A mediação da aprendizagem é favorecida pela disposição dos professores em interagir com as crianças. Sim. Cada vez que o professor interage com as crianças pequenas na educação infantil, ele está auxiliando aí nessa aprendizagem, ele está sendo um mediador do conhecimento. Quanto mais interação dos professores com as crianças, maior será aí o aprendizado. 31ª, correta. E aí, pessoal, estão gostando do simulado de didática? Eu espero que esteja sendo muito útil para vocês. Não esqueçam de apoiar o nosso canal, deixando um joinha e se inscrevendo por aqui. 32ª questão. No que concerne a didática, como fundamento epistemológico do fazer docente, julgue o próximo item. A forma como o processo educativo é formulado demonstra o tipo de cidadão que se deseja formar e o tipo de sociedade a que se aspira. Correto.
Então, o processo educativo é voltado para o quê? Formação de cidadãos que vão exercer aquele papel naquela sociedade. Cada localização, cada localidade, ela vai ter um costume específico e vai formar cidadãos para residirem e atuarem profissionalmente naquela sociedade. Então, esse processo educativo ele vai ser voltado para a formação desses cidadãos, certo? Então, está correto. No que concerne a didática como fundamento epistemológico do fazer docente, julgo o próximo item. O professor tem na didática os elementos necessários à organização do ensino. Correto, né, gente? Com a didática, o professor, com o auxílio da didática, o professor vai utilizar de N elementos aí para gerir aí essa organização do ensino em sala de aula, junto aos seus alunos, tentando trazer aí o máximo de conhecimento para eles através de diversos conteúdos, diversas estratégias aí para colaborar com essa aprendizagem. Então está correto. No que concerne a didática como fundamento epistemológico do fazer docente, julgo o próximo item. A didática se situa entre o conhecimento teórico e o saber empírico na prática do professor. Correto. A didática, ela tanto compreende o conhecimento teórico, que é o conhecimento científico, que é aquele conhecimento que já está documentado e comprovado, como o saber empírico, que é o saber da prática, né? Em sala de aula, também da prática dos alunos, através de experimentos, através de atividades práticas. Então, a didática ela vai envolver, sim, esses dois lados, tanto o lado teórico como o lado empírico, que é o lado prático. 35ª questão. Acerca da organização do processo didático, julgue o item que se segue. A didática estuda os fatores que condicionam a relação entre o ensino e a aprendizagem, podendo ser definida como a mediação escolar dos objetivos e conteúdos de ensino. Correto, gente. Então, esses fatores que vão condicionar aí, ó, a relação entre o ensino e a aprendizagem e essa mediação escolar dos objetivos e dos conteúdos. Eles estão aí dentro da didática, certo? Ela vai auxiliar aí o professor em sala de aula através aí de como o aluno vai aprender, através desses mecanismos aí dos objetivos, dos conteúdos e da forma com que o aluno está assimilando o conhecimento. 36ª. Acerca da organização do processo didático, julgue o item que segue. O planejamento de curso é o produto de um plano curricular, que prevê o trabalho docente para determinado ano letivo. O planejamento de curso ele vai planejar toda a grade aí curricular do que o aluno vai ver durante todo o ano naquele curso. Então está correto. 37ª. Acerca da organização do processo didático, julgue o item que se segue. A atividade docente está vinculada à ação didática e não sofrendo efeitos de fatores externos. Falso. A atividade do professor, a atividade docente, ela vai sim sofrer efeitos. Por quê? Quais são os efeitos que ela vai sofrer? Ela vai sofrer efeitos de acordo com a estrutura escolar, de acordo com a legislação vigente, que a legislação ela se recicla, ela vai sendo atualizada, modificada. Então, o professor ele tem que estar atualizado a respeito disso, sempre aplicando suas aulas de acordo com a legislação brasileira, que no caso a LDB, a BNCC, entre outras, que fazem parte aí dos estudos que nós devemos fazer. Então, ela sofre sim efeitos e fatores externos, tá?
O professor também tem que adequar suas aulas às necessidades sociais e regionais dos seus alunos, certo? Trazendo conteúdos voltados à vida cotidiana desses alunos. Então, a ação da atividade docente, ela sofre, sim, efeitos de fatores externos. Então, está errada a 37ª. 38ª. Julgue o próximo item relativo ao papel do professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Para a garantia efetiva do direito à educação aos estudantes com transtornos globais de aprendizagem, matriculados em turmas regulares, é preciso qualificação ou preparação psicopedagógica que capacite o pedagogo a selecionar e adotar métodos de ensino eficazes para o aprendizado desses alunos. Então, o professor ele tem que ter conhecimento para atuar em sala de aula com determinado público. E, no caso, os estudantes da educação especial, eles precisam que o professor ele tenha esse conhecimento, para que o professor não tenha dificuldades quando chegar lá em sala de aula e atuar junto a esse público. Então, está correta, a 38ª está correta. Estamos chegando ao finalzinho das nossas 40 questões. 39ª, acerca das metodologias de ensino, julgue o seguinte item. Os métodos de ensino ecléticos conciliam os métodos sintéticos e analíticos de leitura e escrita. Correto. O que são métodos sintéticos e métodos analíticos? Os métodos sintéticos, ele utiliza a metodologia de ensino que vai marcando de partes menores, começam por partes menores, como letras e sons. Então, o ensino do método fônico. Essas letras e sons, se combinadas, elas vão formar as palavras e posteriormente as frases. Isso é a característica dos métodos sintéticos. E os analíticos, eles partem para forma global, do método mais global, mais um contexto maior. Ou seja, eles pegam frases ou palavras, desconstroem em pequenas unidades e ensinam a partir dessas partes, certo? Palavras inteiras. Então, o que são os métodos ecléticos, finalmente? Eles vão conciliar essas duas abordagens de ensino, tá? E extrair o que há de melhor nas duas em sala de aula. Então, a 39ª está correto. E a nossa última questão, 40ª questão. Julgue o próximo item relativo à sala de aula como espaço de interação. A aprendizagem acontece pela relação entre sujeito e objeto de conhecimento, mediada pelo professor. Quem é o sujeito? O sujeito é o aluno. E quem é o objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento é aquele tema que está sendo estudado, né? E aí que dá a aprendizagem. Quando o sujeito, que é o aluno, se interrelaciona com aquele tema proposto pelo professor, e o professor utiliza uma metodologia correta, aplicada às necessidades daquele sujeito, daquele aluno, em sala de aula, ou até fora da sala de aula, através de alguma metodologia de ensino, então essa aprendizagem ela é consolidada, tá? Então, o sujeito é o aluno e o objeto do conhecimento é o tema em questão que vai ser utilizado. E o professor é o mediador. Ele vai facilitar esse conhecimento. Ele vai ser o intermediário entre o aluno e o conteúdo que está sendo abordado. Correta! Espero que vocês tenham gostado, gente, desse simulado de hoje de 40 questões. Espero que tenha sido super útil para vocês. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!